Efésios capítulo 2, leremos do versículo 13 ao versículo 22. Meus irmãos, esse texto faz um paralelo entre os judeus e os gentios, que outrora não tinham esperança, não faziam parte da comunidade de Israel, né? Não era integrante do povo de Deus. No entanto, esse texto vai desenvolver, Paulo desenvolve a ideia de que agora eles foram alcançados por Cristo e por conta do sacrifício de Cristo, eles passam a ser integrantes do povo de Deus. Diz assim o versículo 13: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esses vós que estavam longe, se referindo aos gentios, que não faziam parte da comunidade de Israel. Versículo 14: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curve suas cabeças. Senhor Deus e Pai, com muita alegria, Senhor, que estamos essa noite reunidos na casa do Senhor, a fim de aprendermos e meditarmos acerca da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça o nosso coração terra fértil, que possamos entender a Tua palavra e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Esteja conosco, e essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu tive uma longa conversa com um amigo meu, e nessa conversa eu pude observar que o motivo pelo qual nós tínhamos divergência em alguns pontos dessa conversa era devido a pressupostos diferentes que nós tínhamos com relação ao conceito de igreja. E após ter essa conversa com esse meu amigo, eu passei a semana toda pensando em como realmente o conceito do que é igreja, o conceito de igreja muda de pessoa para pessoa ou entre determinados grupos que possuem experiências diferentes e vivências diferentes. Então eu fiz um exercício de olhar ao meu lado e olhar até mesmo dentro de mim e me propus a fazer uma pesquisa. Pesquisa essa sem nenhum rigor científico, sobre os diversos pontos de vista que existem a respeito do conceito de igreja. Só uma pesquisa com relação aos que estão ao meu lado e até mesmo olhando dentro de mim, sem nenhum rigor científico. E a primeira pessoa abordada por essa minha pesquisa foi justamente o Martim. Por isso que eu disse que essa pesquisa não tinha nenhum rigor científico. Eu pensei, olhei para ele e pensei bem, o que será que o Martim, agora com 10 meses de vida, né, pensa o que é igreja? O que é igreja para o Martim, né? Por mais que vocês possam pensar que seria uma missão muito difícil obter essa resposta dele, até porque ele não sabe falar, mas essa tarefa foi mais fácil do que vocês imaginam. Rapidamente eu cheguei à resposta de que igreja para o Martim é isso, ó. Mostra aí, Tássio. Igreja para o Martim é isso, né? Isso daqui é uma das regrinhas. Lá em casa tem uma parede, e nessa parede o Martim tem 19 regrinhas, né? E uma dessas regrinhas que ele tem é justamente essa: ir para a igreja.
Então, igreja para o Martim é isso. E aqueles que estão mais lá em casa podem provar isso que eu estou falando que é verdade, porque hoje você fala assim para ele: Martim, cadê as regras? Ele já olha para a parede, né? Ele já olha para a parede. Aí eu falo de uma por uma, ele fica olhando, né? Respeitar os mais velhos, ir para a igreja, ele fica colocando a mão em cada uma lá. Enfim, por mais que ele seja um bebê, a ideia de que o conceito de igreja se resume... Beleza, Tássio, pode tirar, senão vai tirar a atenção da igrejinha. Por mais que ele seja um bebê, o conceito de que a ideia de igreja se resume a um templo, né? Assim como Martim é um edifício que tem uma cruzinha em cima, ou algo visível, um templo realmente, um lugar sagrado, né? Que Deus mora ali dentro. De repente, igreja é o templo de Salomão, porque a presença de Deus está ali dentro, é forte. Essa ideia é mais comum do que a gente pode imaginar no meio cristão. Mas, irmãos, eu vos falo biblicamente que essa forma de pensar não é correta e chega até mesmo ser idólatra, né? Falar que o conceito de igreja é somente uma construção, que Deus mora ali dentro, ou em Israel, ou seja lá onde for. Depois eu prossegui a minha pesquisa e perguntei para a Eliquinha, né? Por isso que eu falei que a pesquisa é só os que estavam ao meu lado, sem nenhum rigor científico. Perguntei para ela: Amora, quando você era criança, qual o conceito que você tinha de igreja? E ela falou assim para mim: amor, quando eu era mais ou menos criança, jovem ali, igreja para mim é um lugar que eu ia juntamente com meus pais algumas vezes na semana, né? Me sentava na primeira ou na segunda cadeira, na fileira, na primeira ou na segunda fileira, e eu ficava ali esperando a oportunidade de ir lá cantar a música que eu havia preparado dias antes ou a semana toda. Por mais que essa seja uma definição que pareça, de certo modo, infantil, não são poucas as pessoas que acreditam que o conceito de igreja está relacionado simplesmente a um lugar de meramente apresentação. Uns pensam que é o local onde você pode chegar lá e fazer a sua apresentação, a fim de ser visto, a fim de ser elogiado, a fim de ser reconhecido e de alguma forma acabar se promovendo naquele meio. E outros simplesmente chegam naquele dia da semana, sentam aqui, né? Para ver uma apresentação. Vem a apresentação ali durante a liturgia das músicas, de alguém que está falando uma palavra, e depois disso só vão embora. Mas são pessoas que não se abrem para o Evangelho, não se permitem ser tocados e transformados pelo Evangelho. Muitos até entendem que ali é um ambiente bom, mas não se propõem a ouvir com os ouvidos espirituais, se assim podemos dizer, a palavra de Deus, a boa nova, a boa notícia, a melhor notícia que o homem pode ouvir, porque é a única mensagem que pode livrar o homem do juízo eterno de Deus. Assim, meus irmãos, eu tenho que dizê-los mais uma vez que esse conceito de que igreja nada mais é do que um local de apresentação, não é um conceito bíblico. E depois eu olhei para mim mesmo, olhei para a minha vida e vi também que por muito tempo da minha vida, igreja para mim era um local que eu ia com meus pais aos domingos e ficava ali sentado, muitas vezes escutava o que estavam falando, mas não entendia, né? Cantava alguns hinos, algumas músicas que ali eram tocadas, até que chegava a melhor parte, o final do culto. Porque quando acabava o culto, no meu modo de pensar, naquela época, vinha a melhor parte, porque eu fazia meu social, encontrava os brodões, conversava e ia embora, né? E um eventual dia que meus pais não iam para a igreja, era melhor ainda, porque coisa para fazer naquela época era o que não faltava. Mais uma vez eu digo para vocês, meus irmãos, que por mais que pareça uma definição de um jovem, de um adolescente, o conceito de que igreja é apenas uma obrigação social, humana, né, que você vai ali para cumprir tabela, para acompanhar alguém, também é uma definição extremamente comum em nossos dias. Muitos entendem que a igreja é exatamente isso, um local onde eu vou acompanhar um familiar, mas da mesma forma não se abrem para o Evangelho. E isso, mais uma vez, esse conceito, eu afirmo que também não é um conceito bíblico. E por último, dos exemplos dessa minha pesquisa, sem nenhum rigor científico,
eu lembrei também que eu tenho um grupo de amigos que possui um conceito diferenciado de igreja, né? É um grupo que se declara desigrejados. O pastor Isaías até falou sobre isso hoje de manhã. E esse grupo desigrejados, ou esse movimento, como queira chamar dos desigrejados, é um movimento bastante amplo, mas trata-se de um grupo de pessoas que se consideram cristãos, mas são contra a organização de igrejas, são contra igrejas organizadas localmente. Há quem diga, dentro desse grupo dos desigrejados, que essa ideia de igreja localmente organizada é uma ideia meramente humana. Eles falam assim, foi até Constantino que criou essa ideia de igreja localmente organizada. Então eles dizem que não precisam se reunir em um local fixo, específico, com outras pessoas que confessam a mesma fé. Ao contrário, eles acreditam que devem levar a vida cristã sozinhas. Para elas, igreja é você, igreja é o indivíduo, né? E você, na sua casa mesmo, vai ser igreja, vai ser sua igreja, onde você estiver. Uns desse grupo são contra sacramentos, falam que esse negócio de sacramento, batismo, ceia, isso não é bíblico. Outros são terrivelmente contra lideranças eclesiásticas, né? No entanto, meus irmãos, por mais que lá na frente eu vou destrinchar um pouco mais desse assunto, eu gostaria de desfazer rapidamente uma falácia que existe nessa narrativa. Foi isso que o irmão Isaías falou hoje de manhã, é a falácia de que igreja é você, igreja é o indivíduo. Já ouviram falar isso? Igreja sou eu, igreja é você, igreja é o indivíduo. Essa ideia é biblicamente incorreta, porque na Bíblia nós vemos desde Gênesis o plano de Deus em salvar um povo. Portanto, igreja não é eu, igreja não é você, igreja somos nós. Igreja é o povo de Deus, os eleitos do Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, o corpo místico de Cristo. Portanto, a ideia de igreja, ela traz a ideia de um povo que vive em unidade. Tá bom, Osli, mas afinal de contas, fala logo qual é o conceito que você quer trazer de igreja. Quando nós estudamos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, nós aprendemos que a palavra igreja vem do grego, que significa assembleia. É exatamente isso, é uma assembleia de pessoas, um grupo de pessoas unidas em um só propósito. E podemos tratar a natureza da igreja sob duas perspectivas diferentes. A igreja como organização, visível e localmente constituída, isso na Bíblia, a Bíblia é claro, essa ideia de que existe sim uma igreja com uma natureza local e visível, e também, que é a igreja como organização e também existe a igreja como organismo. Essa, diferentemente, não é local e visível, ela é uma igreja invisível e é uma igreja universal. Então, a igreja possui essas duas perspectivas, a igreja como organização e a igreja como organismo. E a igreja como organização, iniciando, a fim de explicar o que seria, eu gostaria de fazer a citação de dois textos bíblicos, né? Os irmãos podem deixar o texto de Efésios 2 aberto, se tiver a fitinha pode colocar. Se quiser abrir nesses textos, mas também não precisa, porque eu vou falar aqui. E a primeira citação que eu gostaria de fazer é a da ascensão de Jesus, que está em Mateus 28, 19 e 20. Jesus, antes de ser assunto aos céus, né, deixou essas palavras ali aos discípulos, que é chamado de a grande comissão, né? Ele disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus fala assim, ide, fazei discípulos, isso está no versículo 19, e no versículo 20 diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados. Meus irmãos, como eu vou discipular uma pessoa, ide, fazer discípulos, cumprir esse comissionamento de Jesus, como eu vou discipular, como eu vou ensinar as pessoas a guardar
todas as ordenanças que Jesus deixou, se não há um convívio? Como nós podemos cumprir essa comissão de discipular, de ensinar todas as coisas que Jesus deixou como ordenanças para nós, se não há um convívio, se não há um mínimo de organização? No versículo 19, o próprio Jesus manda, batizando-as em nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Batismo, um sacramento. Se Jesus mandou batizar, como nós não devemos batizar? Né? E ele termina o versículo 20 falando assim, ó, eis que estou convosco, né? Esse convosco, claramente Jesus falou porque ele estava diante de uma multidão, mas esse convosco trata-se de um pronome pessoal utilizado na segunda pessoa do plural, que implica que ele estaria com os seus, com a sua igreja, né? Com o seu povo, até a consumação dos séculos. Portanto, esse texto implica, sim, em um mínimo de organização necessária para cumprirmos esse comissionamento de Jesus Cristo. Um outro texto também que eu gostaria de citar, está em Atos 2, né? Atos 2, versículo 37 ao 47. Só para localizar vocês esse texto, Atos 2 é o texto que narra a descida do Espírito Santo, né? E logo no capítulo 2, no versículo 1, inicia assim, ó, que os cristãos ali, cerca de 120, que fala lá no versículo 15 do capítulo 1, estavam ali reunidos no cenáculo, e o versículo 1, ele usa uma palavra muito interessante, concordemente, esperando a promessa do Senhor. Jesus falou assim, ó, não saio de Jerusalém, até que eu cumpra a promessa, né, que eu deixei, que eu prometi, a promessa que os profetas também prometeram, e fala que os cristãos estavam ali no cenáculo reunidos, concordemente esperando essa promessa. Do versículo 2 até o versículo 11 desse texto de Atos 2, nós vemos o relato da descida do Espírito Santo, que os irmãos com certeza conhecem, que ele veio, ouviu-se um som como um vento impetuoso, né? Um som de um vento veio sobre aquele lugar, né? Línguas como que de fogo, um sinal visual, desceram sobre a cabeça daqueles que receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outros idiomas. Naquele exato momento, estava havendo uma festa que era muito comum na tradição judaica, que é a festa de Pentecostes. Então, reunia judeus de todas as regiões estavam reunidos ali. Tanto que no versículo 9 e 11, descreve, né, de um por um, que povos que estavam ali presentes. Então, aqueles que receberam o Espírito Santo, lá em Atos 2, naquele exato momento, falaram, né, das grandezas de Deus em outros idiomas. Que idiomas é esse? Aí fala, ó, pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Depois você pode ver lá cerca de 16 a 18 regiões diferentes estavam ali, e eles escutaram aqueles cristãos falando das grandezas de Deus nas línguas maternas deles, né? Então, aconteceu a descida do Espírito Santo, e o povo ficou sem entender. Meu Deus, imagina um evento desse, né? Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a partir do versículo 14 tem o discurso de Pedro, né? Ele fala que o que aconteceu ali era o cumprimento da promessa do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ele fala que Jesus, aquele que eles mataram, era realmente o Messias, que ele havia realmente ressuscitado entre os mortos, e que todos os apóstolos foram testemunhas da ressurreição deles, de Jesus Cristo, na verdade. E que agora, naquele momento, ele estava à destra do Pai, né? E que ele mesmo havia derramado o Espírito Santo sobre o seu povo. E no versículo 37 lá de Atos 2, fala que aquele povo, ao escutar o discurso de Pedro, as pessoas ali presentes, o texto diz assim, ó, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Quem tem a Bíblia NVI, né, a nova versão internacional, fala assim, ó, que eles ficaram com o coração aflitos, né, diante daquele discurso de Pedro, falando que Jesus, aquele que eles o mataram, era realmente o Messias. Ele estava enviando a promessa dele, enviando o Espírito Santo, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali presentes,
Que faremos, pois, homens e irmãos, né? Homens e irmãos, o que faremos, pois, diante dessa tão grandiosa maravilha, diante dessa tão grande verdade que você está pregando? E Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro aqui também fala do batismo. O que fazer diante disso? Arrependam-se dos vossos pecados, mas também sejam batizados. E ele continua: porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe e a tantos quanto o Senhor Deus nos chamar. E de sorte, versículo 41 diz, que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra naquele dia. Agregaram-se quase 3.000 almas à igreja ali primitiva, né? Com um discurso, Pedro, Deus, né? O Espírito Santo agiu ali em 3.000 almas e 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Cristo, né? 3.000 almas foram agregadas à comunidade da fé. E no versículo 42, a ideia de que uma igreja localmente organizada foi surgindo ali, fica mais clara ainda. Pois, será que eles deveriam se arrepender, serem batizados e acabou? Poderia cada um ser igreja e viver no seu lugar, viver no seu canto, viver na sua casa? Será que é isso? E a resposta do versículo 42 deixa essa realidade bem clara: não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após eles se arrependerem, após eles aceitarem essa mensagem de Pedro, após serem batizados, o que eles fizeram? Perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos implica na autoridade eclesiástica voltada para o ensino, que os apóstolos ali tinham essa função também. Então, a igreja também se reúne para aprender, né? Para aprender dos mestres que Deus levanta para essa função. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não só isso, e na comunhão. Eles ficavam juntos, meus irmãos. Eles foram batizados, se arrependeram, perseveravam juntos, aprendendo ali com os apóstolos, perseveravam na comunhão. E a igreja deve exercer sim esta comunhão. Não só na comunhão, no partir do pão. É uma realidade também que implica também para o sacramento da ceia. E hoje a igreja realiza assim, a igreja como organização realiza assim a ceia do Senhor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até orar, eles oravam juntos ali, concordemente. E o que a nossa igreja realiza ali todas as terças-feiras, irmãos? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Também, né, nos organizamos localmente para estarmos reunidos juntos orando, né? Os homens, os adolescentes, as mulheres, né? As crianças têm um momento delas, né? E aqui eu já deixo o convite aos irmãos, aqueles que não têm participado, né? Que venham participar deste momento. É um momento maravilhoso, é um momento que nós intercedemos um pelos outros, é um momento que nós estamos juntos, intercedemos uns pelos outros e comungamos ali. É um momento maravilhoso, né? Quem não vem e está de bobeira em casa, eu faço esse convite que venha. Eu sei que tem muitos que estudam, não podem vir e trabalham, enfim. Mas a igreja também ora junto. E o versículo 43, em toda alma havia temor, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles ficavam juntos, irmãos. Eles se organizaram para ficar juntos. Aí a igreja é isso, se organiza para ter comunhão, para orar junto, para perseverar na doutrina, na palavra. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos. Contribuíam também financeiramente para os mais necessitados desse ajuntamento. A igreja também deve fazer isso. Tudo isso está na Bíblia. Eu não estou inventando, eu estou lendo um texto. E tudo isso a igreja fazia, se organizou para fazer. E perseverando, unânimes no templo todos os dias, né? Então tinham cultos, reuniões. Todos os dias eles perseveravam juntos no templo.
como se encontravam no templo se eles não tinham um mínimo de organização, de horário, de ensino, quem ensinar, enfim. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Louvavam juntos também, e a comunidade de fé ia aumentando cada dia mais. Um outro texto também, que fala em Atos 6, do 1 ao 6, depois os irmãos podem ver, que em um determinado momento a igreja ia crescendo tanto, e eles sentiram a necessidade de elegerem diáconos, para se dedicarem à tarefa de ação social da igreja. Criou-se os diáconos. Mais na frente, eles viram a necessidade de ter presbíteros também, para pastorearem a igreja, para ensinarem nas igrejas localmente estabelecida, e a liderança da igreja foi sendo organizada. As várias igrejas locais foram nascendo. Por todo o livro de Atos, nós vemos surgimento de igrejas em várias regiões. Vemos lá a igreja nascendo em Bereia, em Tessalônica e etc. Se nós seguirmos na Bíblia, lá nós vemos Paulo escrevendo cartas a várias igrejas, a fim de exortá-las. Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja organizada em Colossos, a igreja organizada em Tessalônica. E até no último livro da Bíblia, nós vemos lá que Jesus revela uma mensagem a João para que ele entregue as 7 igrejas existentes na Ásia, né? Então, até na Ásia, lá no livro de Apocalipse, lógico que era a região ali, mas existiam 7 igrejas lá que receberam essa palavra, essa revelação de Jesus. Então, irmãos, a igreja também fala, o próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 18, acerca da disciplina. A Bíblia prescreve a respeito de contribuições. Enfim, irmãos, falar que na Bíblia nada fala a respeito de igrejas localmente organizadas é, no mínimo, desconhecimento bíblico, no mínimo, para não falar má fé e da história da igreja. Pois a Bíblia existe diversas ordenanças direcionadas a igrejas localmente organizadas. Na Bíblia, nós vemos vários exemplos e registros de igrejas que existiam localmente organizadas já no primeiro século. Eu até entendo que muitas dessas pessoas são pessoas que foram abusadas muitas vezes por um sistema religioso perverso, opressor, né? Que nós sabemos que existem, que focam ali no dinheiro, no poder, né? No entanto, defender que toda organização religiosa localmente organizada é invenção do homem ou de um grupo de homens a fim de obter vantagem é biblicamente inaceitável. Portanto, irmãos, essa igreja local e visível é constituída por um ajuntamento de pessoas que comungam da mesma fé, que são chamados de cristãos, que nós chamamos de cristãos, né? Que se edificam mutuamente, que juntos contribuem para o avanço do reino de Deus, prestando serviço a nosso próximo e também a Deus. Devemos ainda reconhecer, meus irmãos, a necessidade de nos envolvermos nessa igreja localmente organizada, né? E devemos também reconhecermos o privilégio que nós temos de estarmos juntos em nossa congregação, com nossos irmãos, a fim de nos edificarmos mutuamente, valorizarmos nossos mestres, ajudarmos uns aos outros, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia, ou a volta de Cristo. Quanto mais está chegando próxima a vinda de Cristo, mais nós devemos estar juntos, mais nós devemos comungar, mais nós precisamos uns dos outros. No entanto, meus irmãos, essa realidade da igreja visível, da igreja local, aponta para uma realidade superior. Ela aponta para uma comunidade completamente constituída por todo o povo de Deus, que viveu através dos séculos, que existe hoje. No entanto, ao contrário da igreja como organização local,
Essa igreja é uma igreja universal e é uma igreja invisível, que é a igreja como organismo. O plano de Deus em toda a história da humanidade, ele enviou Cristo exatamente para salvar essa igreja, o seu povo, que através dos séculos, que milita neste mundo, nessa terra, mas um dia será glorificado com ele por toda a eternidade, viverá com ele por toda a eternidade. E é por causa desse povo que Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12. Ele fala assim: Abraão, sai do meio da tua terra, né, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá eu te farei grande, eu te prosperarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti, Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus muda o nome de Abraão, que era pai elevado, para Abraão, que é o pai de uma grande multidão. Essa grande multidão já implica nessa igreja como organismo, no povo de Deus, e faz um pacto com ele lá em Gênesis 15, e depois de Abraão vem Isaac, e depois vem Jacó, e Deus muda o nome de Jacó para Israel, e por um determinado momento, essa igreja se veste com as vestes de Israel, mas após a descida do Espírito Santo, evento esse que nós lemos aqui em Atos 2, essa realidade fica mais clara, de que o plano de Deus de salvação não estava restrita a uma comunidade, não estava restrita a uma nação de Israel, mas ele enviou Cristo para salvar povos de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. E um último texto que eu gostaria de colocar aqui, antes de nós voltarmos o nosso texto lá de Efésios, né? Um texto de Atos 10, que deixa essa realidade muito mais clara. É um texto muito lindo. Fala que Pedro teve uma visão no terraço da casa dele, na hora do almoço. E essa visão de Pedro, ele viu um grande lençol, e nesse lençol tinha quadrúpedes, répteis, tinha aves, animais considerados impuros. E Pedro escuta uma voz do céu que diz assim, no versículo 13: Pedro, coma, né? Vai e coma esses animais. E Pedro responde assim no versículo 14: de modo nenhum, Senhor, jamais comi qualquer animal imundo. E a voz responde assim, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Sabe o que significa esses animais, irmãos, que outrora eram imundos? Quadrúpedes, répteis, aves, né, que eram considerados ali pela religião. Significa nós, significa eu, você, brasileiros, né, argentinos, chilenos, uruguaios, para não ficar só na Copa América, japoneses, povos de todas as nações. Estava deixando isso claro para Pedro, e deu essa visão para Pedro e falou assim, vai lá para a casa de Cornélio. Em Atos 10 esse texto, Cornélio também era um gentil, e a palavra diz que quando Pedro começou a falar sobre Cristo lá para Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, e muitos ficaram admirados. Meu Deus, o Espírito Santo descendo sobre um gentil, sobre um brasileiro, sobre um americano, sobre um japonês. E Pedro no versículo 34 diz assim, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. A palavra de Deus diz que quando Pedro exatamente começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Espírito desceu sobre Cornélio e sua casa, e a descida do Espírito Santo implica justamente que nós pertencemos a Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa o Espírito Santo da promessa? A garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo não é uma entidade que desce em determinados momentos e vai embora, e naquele momento que desce, você rodopia, você sapateia, você faz estripulia, sei lá, alguma outra ação nesse sentido. Não. O Espírito Santo é o selo, é o penhor da promessa que você realmente pertence a esse organismo vivo, que é a igreja do Senhor, e que, portanto, você é um herdeiro da promessa que ele fez a essa igreja.
É sobre essa igreja invisível que o credo apostólico fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal. Essa Santa Igreja Universal que é a união de todo o povo de Deus, os eleitos do Senhor. É sobre essa igreja invisível também que o credo de Nicéia fala, quando ele fala assim, ó, creio na igreja uma unidade, a igreja é uma unidade, santa, porque é santificada por Cristo, universal e apostólica. E é sobre essa igreja que eu gostaria de tratar nessa última parte do meu sermão, agora em cima aí do texto de Efésios. Se você abriu, abre aí de novo, por favor. Efésios 2. E eu gostaria de trazer 3 verdades acerca dessa igreja como organismo vivo do Senhor. A primeira verdade é que a igreja é o corpo de Cristo. Olha o que está escrito no versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então, reconciliasse ambos em um só corpo. A primeira verdade a respeito dessa igreja como organismo vivo é que ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E traz a primeira implicação, que por sermos o corpo de Cristo, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Um texto que eu acho também muito lindo, como muitos, né? Lindo, lindo, lindo. Que está escrito em 1 Coríntios 12, e ele deixa muito clara essa ideia, de que a igreja é um corpo, e Deus distribui dons a esse corpo, faz a comparação da igreja como membros, e Deus, Jesus Cristo faz isso de forma linda, e tudo muito certo, cada um com sua função específica. Olha o que diz, versículo 13, do capítulo 12 de Coríntios: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos membros existem dentro desse corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou desse corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Não é eu que estou falando isso não, irmãos. É Paulo que colocou aqui em Coríntios 12. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem só um membro, onde estaria o corpo? Como que seria um corpo só de pé, só de olho, só de mão, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, mão. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Não preciso de você, meu irmão, não preciso. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Olha, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, são mais necessários, né? Tá vendo, irmãos? Muitas vezes você pode se achar aquele irmãozinho mais fraco, mais excitado, mas você que pensa assim é mais necessário no meio dessa comunidade de fé. E os que parecem ser menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Já bateu a pontinha do dedo, né? Unha encravada, você fica mal. Enquanto você não vai no podólogo, mão de cura e pé de cura e resolver aquilo lá, aquilo vai ficar latejando, aquilo vai ficar te enchendo o saco, né? Quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Se um deles é honrado, todos se regozijam.
Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Nós somos esses membros dispostos dentro desse corpo da forma como Deus quis, para uma função específica. Cada um aqui tem uma função específica. Vocês já repararam que muitas vezes as pessoas em geral têm gostos diferentes na obra do Senhor? Uns gostam mais de visitar, outros são aquelas pessoas extremamente organizadas, pode deixar que eu organizo. Relatório é comigo mesmo, né? Outros são mais empolgados, outros adoram fazer ação social, outros têm extremamente paciência. Esse aqui eu falo paciência de Moisés para trabalhar com criança, ama. Tia Dani, né? Tem paciência para trabalhar com criança, irmã Marileusa para trabalhar com criança. Outros gostam mais de estudar teologia, tudo dele é teologia, cara chato, só fala teologia. Assim, cada um membro do seu corpo tem a sua função. Cada um de nós tem a sua função. E é por isso que a igreja se complementa. É por isso que muitas vezes achamos o irmão diferente, mas ele tem que ser diferente, porque cada membro é específico, cada membro tem sua função. Mas nós precisamos uns dos outros. A segunda implicação, nós somos o corpo de Cristo, mas Cristo é a cabeça. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Assim temos que andar como igreja de acordo com a vontade do cabeça, que é Cristo. Os membros não podem sair aí querendo fazer aquilo que a sua cabeça, seu cérebro, não manda o impulso nervoso, né, adequado para aquela função motora lá. Eu quero pegar esse copo aqui, beber uma água, mandou o impulso nervoso para os meus músculos, mandou um impulso nervoso para minhas articulações, né? Vou só dar um exemplo, irmãos, mas eu não queria beber não. E assim você engole, enfim e tal, né? E como sabemos qual é a vontade desse cabeça? Né? Como sabemos qual é a vontade de Cristo? Através da sua palavra. Por isso, a igreja verdadeira é aquela que possui zelo pela palavra do Senhor. É aquela que prega realmente a Escritura. Então, irmãos, nós somos esse corpo. Nós precisamos um dos outros. Mas Cristo é a cabeça desse corpo. E devemos andar de acordo com a vontade de Cristo, pautados pela palavra dele. A segunda verdade a respeito da igreja está no versículo 19 aí de Efésios 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A segunda verdade dessa igreja como organismo é porque essa igreja como organismo é a família de Deus. Essa família, meus irmãos, é tão importante, como o pastor Danilo pregou alguns dias atrás, em cima do texto de Mateus, que na consumação dos séculos, é a única família que vai durar por toda a eternidade. A nossa família aqui, eu, Elequinha, Martim, Charles Spurgeon, se vier, né, vai viver aqui na terra, vai durar aqui na terra, né? Mas na consumação dos séculos, por toda a eternidade, essa grande família, esse grande organismo será uma única família, em que Deus é nosso Pai, né? Jesus Cristo, pegando aqui um termo aqui do irmão Isaías, que eu vi lá ele falando no sábado, mas é muito coerente, nosso irmão mais velho, é essa grande família, nós fazemos parte desta família de Deus. Cada um dos integrantes dessa igreja são nossos irmãos. Por isso, devemos ter comunhão uns com os outros, né? Assim como nós não éramos de Cristo e Deus nos reconciliou em Cristo, nos trouxe novamente a comunhão com os pais, com o Pai, na verdade, com P maiúsculo, devemos sim buscar ter comunhão uns com os outros. Pensa, se Deus fez isso gratuitamente conosco, como no capítulo 1 de Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus, por sua soberana vontade, por seu extremo amor, enviou Cristo para morrer a morte que era nossa, para nos salvar e para nos fazer integrantes, irmãos, dessa família dele, do Criador de todas as coisas. Pense no tamanho de privilégio que nós temos em fazer parte desta família.
A segunda implicação que nós temos é que, por sermos parte dessa família, nós devemos também cuidar uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Quer cuidado maior, meus irmãos, do que o cuidado que nós temos com a nossa família? Né? Com a nossa família, e um exemplo, já vi um bebê chorando, eu já olhei. Será que é o Martim? Quando a nossa família é assim. Quando seu filho e a sua esposa sente dor ou está doente, qual é o seu desejo? Outro dia eu falei lá pro pediatra do Martim, eu falei assim, ó, o senhor já fez doutorado? Ele já. E pós-doutorado? Ele não. Então vou te dar uma tese de pós-doutorado aqui para o senhor fazer. Oba, pode falar, porque eu estou afim mesmo. Faz o seguinte, se junta com alguém aí da área da mecatrônica, dessa área aí de engenheiro, elétrico, alguma coisa, ou fala com o Rafael Vilarino, o cara das ideias, tal, e constrói uma máquina que você coloca no baby e você coloca em você e você aperta um botão e todos aqueles sintomas, a dor que ele está sentindo, ele passa para você e pronto, ele fica curado. Você, como é mais velho, aguenta ali, daqui a pouco é curado também, se for da vontade de Deus, né? Se não for, não é. Mas o desejo que a gente tem é isso, quando a gente vê nossa esposa, né? Nosso filho ou nosso marido, as esposas para o marido, né? O marido de vocês, o nosso não. Quando a esposa vê do marido, o desejo que ela tem por conta desse cuidado queria que aquela dor, que aquela enfermidade venha para você. Pensa no cuidado que nós temos com nossos entes familiares, né? Se nosso filho está longe, eu lembro-me que às vezes quando eu tinha horário para chegar em casa, 10 horas da noite, quando eu não chegava, minha mãe já ligava. Teve um dia que eu estava na casa do amigo meu jogando videogame, o celular desligado, aquele da lanterninha, você lembra daquele? Que você apertava a lanterninha e ele acendia, e tinha acabado a bateria, e eu ali jogando videogame e tal, naquela coisa, e de repente, a porta do meu amigo bate, e eu abro lá, minha mãe, Osli, eu vim te pegar, meu filho, já é 11 horas da noite e você não chegou em casa. Irmãos, isso é o quê? O cuidado que nós temos. Minha mãe às vezes não dormia, enquanto a gente não chegava em casa, até grande, até hoje. E nós, como igreja, também devemos ter esse cuidado. Sabe aquele irmão que veio na igreja e você nunca viu ele? Qual é a sua atitude com relação a esse irmão, né? Que é integrante também, um potencial integrante a essa família de Deus. Você nunca viu ele? Você vai deixar ele lá e ir embora? A sua família você trata assim? Aquele ente familiar que você não via há tanto tempo? Como é a sua reação com relação a isso? Ou aquele irmão que está sempre na igreja, mas de uns dias para cá está meio sumido. Se fosse um ente familiar seu, qual seria a sua reação? Nós devemos também, irmãos, cuidar uns dos outros, porque nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte dessa família de Deus, e por isso devemos também cuidar uns dos outros. E a terceira e última verdade que eu gostaria de trazer a respeito dessa igreja como organismo vivo, é que está no versículo 22 de Efésios 2, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus e nós somos habitação do Espírito Santo. Pensa, irmãos, o próprio Deus, criador de tudo, que é maior do que qualquer autoridade, é maior do que a prefeita, é maior do que o governador, é maior do que o Bolsonaro, é maior do que qualquer autoridade. Mora dentro de você, o criador de tudo, o seu criador mora dentro de você. Pensa que rico privilégio, né? A igreja do Senhor é a habitação do próprio Deus através do Espírito Santo. E por isso, porque Deus habita em nós, nós também aprendemos duas implicações. A primeira é que nós devemos brilhar à luz desse Deus. João 1,9 diz assim, a saber, o verbo é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Se essa luz, que é o próprio Deus, ilumina todo homem, o que nós devemos fazer? Mateus 5,16 tem a resposta. Assim, brilhe também em vós a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A você? Não, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como espíritos, nós somos a igreja do Senhor, é morada de Deus através do Espírito Santo, irmãos.
nós devemos fazer a diferença nesse mundo. Nós devemos brilhar a luz dele neste mundo decaído, neste mundo que nunca necessitou tanto de cristãos verdadeiros, de cristãos autênticos, de cristãos que influenciem na sua área de atuação de serviço, na sua área de atuação na sua escola, né? Na sua vizinhança. Nunca necessitou-se tanto que os cristãos que são morada, que são habitação do Espírito Santo, fizesse essa luz de Deus aparecer, brilhar, para que o nome dele possa ser glorificado. E a última implicação que eu gostaria de trazer, por sermos a habitação do Espírito Santo, nós temos a vida eterna. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Enviou-nos o Espírito Santo para nos ajudar, para interceder por nós. A palavra de Deus que o Espírito Santo nos ajuda até em nossas orações, porque não sabemos orar. O Espírito Santo que habita em nós intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Mas também, como eu disse, o Espírito Santo é o penhor da herança que ele tem reservado à sua igreja. Em quem vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que você possa, irmão, você que ainda não abriu seu coração para o evangelho, não abriu seu coração para entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Não há vida longe de Cristo. O nosso estado longe de Deus é mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos amou tanto esse organismo, né? Esse povo dele, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce e entregasse a sua vida a ele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele entrega esse penhor, ele te sela com o Espírito Santo, que é a presença dele morando em cada um de nós. Você que ainda não se decidiu a isso, a entregar a sua vida a Jesus, você não vai perder nada. Você só vai ganhar. Você vai ser integrado nesse corpo de Cristo. Você vai ser integrado nessa família de Deus. E você vai ser a habitação do próprio Deus na sua vida. Que o Senhor Jesus nos ajude a entendermos essa verdade tão grandiosa e que possamos colocar em prática. Estamos chegando no mês de férias, já estaremos aí para o segundo semestre, né? Alguns trabalhos deram uma paralisada. Eu creio que as orações continuarão, né, irmã Ana Paula? Irmão Tom, aí continuarão. Então, como eu disse, estamos reunidos todas as terças-feiras. E conte conosco, irmãos, conte conosco, com cada um de nós. Nós precisamos crescer em unidade. Nós precisamos crescer como família. Precisamos crescer como corpo de Cristo. Amém?